A volta às aulas exige cuidados básicos com a saúde das crianças. Quem nos dá algumas dicas é a pediatra doutora Edgilza Silva. Tudo bem, doutora Edgilza? Tudo bom. Doutora Edgilza, seja bem-vinda novamente ao nosso quadro. Obrigada. Doutora Edgilza, um dos principais cuidados é com o lanche escolar. O que deve conter na lancheira? O lanche escolar é uma tarefa difícil para as mães, né? A mãe tem que aliar a praticidade a um lanche saudável. E isso nem sempre é fácil, porque o lanche, basicamente ele deve conter uma fruta e um alimento energético, tipo um pão, um biscoito, mas nem sempre é fácil mandar isso para a criança, porque às vezes a criança não gosta, ou às vezes o condicionamento desse lanche é difícil. E o que deve evitar? A gente deve evitar os alimentos mais perecíveis, né, que precisam de refrigeração, evitar frituras, doces, os refrigerantes, os sucos de caixinha também a gente sabe que eles não são tão saudáveis como a gente achava que eles eram, né? Então evitar esses salgadinhos de saquinho também. Quanto à conservação desses alimentos, né, na lancheira, porque a lancheira ela tem um prazo, né, para poder conservar esses alimentos. Evitar os alimentos mais perecíveis, né? Evitar embutidos, presuntos, queijos. O leite também não deve ser enviado, porque o leite precisa de ter aquele acondicionamento já embalado de fábrica, né? E os iogurtes também, a não ser que a escola se comprometa a guardar esses lanches assim que eles chegam em casa. O suco natural, a gente sabe que ele deve ser feito e utilizado, porque se for guardado, ele perde as vitaminas, né? Então o lanche da escola realmente é uma tarefa difícil para as mães, nem sempre é fácil. Algum tipo de esterilização, às vezes, do alimento antes de colocar na lancheira ou às vezes da própria lancheira? De forma caseira, não. A lancheira tem que estar bem higienizada, né? Mas é uma higiene comum, que a gente faz em casa mesmo, com detergente, às vezes, dependendo do material da lancheira, a gente usa até a água sanitária para higienizar. A fruta deve ser mandada higienizada para a escola, mas a esterilização dos alimentos, não. De forma caseira, não. Doutora, e outro problema também que às vezes, né, acontece com as crianças na volta às aulas são as viroses, algumas doenças que elas adquirem naquele primeiro período, né, de aula, assim. O que pode causar isso? O que causa isso é o contato, né? A criança tem um contato muito intenso. A gente brinca que as crianças trocam de vírus e bactérias como elas trocam de figurinha. Então, nesse contato intenso existe essa troca. E aí, muitas vezes, a transmissão de doenças, de viroses acontece. A virose é a doença que é mais fácil de transmissão, né? Então tem pequenos cuidados que as escolas e as mães podem tomar para evitar esse contágio, essa contaminação tão fácil. A primeira, ensinar as crianças a estar sempre higienizando as mãos, principalmente antes do lanche, né? Fazer o uso, continuar fazendo o uso do álcool, tanto deixar em locais que as crianças tenham acesso, quanto colocar também na pasta delas, né, que leva para a escola. Ensinar as crianças a levar sua garrafinha de água, não compartilhar nem lanches, nem garrafinhas, nem copos. Isso já ajuda bastante a diminuir esse contágio. E também cuidar da imunidade, né, da criança, principalmente nesse período, né, com uma alimentação saudável, mais balanceada. Sim, isso mesmo. Quanto melhor a criança se alimentar, mais imune às doenças ela vai estar, mais protegida ela vai estar, né? E as mães também não mandar essas crianças que estejam com alguma doença ou com suspeita de algum início de infecção para a escola, porque evita assim o contágio das outras crianças. São pequenos cuidados que fazem a diferença, né, doutora Edgilza? Fazem muita diferença. Doutora Edgilza, nós agradecemos mais uma vez a sua colaboração e em breve estaremos aqui de volta. Eu que agradeço, seja sempre bem-vinda. Obrigada. Se você tem um tema para o Viva com Saúde, mande um e-mail para oestenoticias@yahoo.com.br. Até a semana que vem.